cuidar. Sábado, noite de sábado, vamos iniciar uma live. Essa live é sobre a energia dos sentimentos. Eu sei que eu não tenho o costume de fazer live aos sábados, mas eu vou passar a ter essa prática de começar a fazer lives ao sábado e provavelmente um dia na semana, que é pra gente começar a formalizar mais isso e deixar algo mais certo entre nós, para poder começar a passar um pouco do que a vida vem me ensinando e do que as coisas vêm me ajudando, né, a superar, a tentar romper barreiras, a tentar conquistar uma vida melhor, uma mente mais tranquila, ter uma saúde mental mais, como é que eu posso dizer, mais em paz e mais aflorada, né? Vamos compartilhar a live aqui pra gente ver se a gente alcança uma turma legal. Cuida pra cuidar. Bora simbora. Bora simbora. Quem estiver entrando, puder curtir, compartilhar, eu agradeço. Pam, pam, pam. É isso. Sábado. Sábado. Vamos lá. A energia dos sentimentos. A energia dos sentimentos que trava o que te faz prosperar. O que será que te trava? O que será que não permite esse seu crescimento? A live hoje ela vai ter a duração de 1 hora só. 1 hora de live. A gente está começando agora, mas acredito que seja 7 horas no Brasil. Então às 8 horas do Brasil a gente já encerra. E aqui a gente ganha 1 hora a mais, porque aqui, se eu não me engano, quando der 1 hora da manhã, volta para meia-noite. Então já avisando. Não na mesma, quando der 2 horas, volta para uma. Sim, me corrija. Aqui quando der 2 horas da noite, da madrugada, volta para 1 hora novamente. Ou seja, a diferença que a gente tem de Portugal para o Brasil de 4 horas, hoje encerra. Vai passar a ser a diferença de apenas 3 horas. Né? Já fica avisado aí que a partir de amanhã nós só temos 3 horas de diferença. Porque a gente está entrando aqui no inverno, né? Já começou a esfriar, até que eu já estou de moletom aqui, já está ficando pesado já. Vamos já. Vamos falar sobre a energia dos sentimentos. Ismael, como assim energia de sentimentos? Eu vou tentar explicar um pouco a energia de sentimentos falando sobre mim, né? Muitas vezes, quando a gente quer fazer algo na nossa vida, tem algo que nos trava que é chamado sentimento. Mas não é o sentimento sobre nós. Muitas vezes é sobre nós, mas a maioria das vezes é o sentimento sobre o outro. Por você ter um sentimento pelo outro, você não faz o que você quer ou o que você nasceu para fazer, para não magoar, para não machucar o outro. E o que acontece? Toda vez que você dá prioridade ao sentimento, é mais um. Peraí, deixa eu só mudar aqui. É mais um dia que você perde de fazer o que você deveria ter feito. Toda vez que você dá oportunidade para o sentimento tomar a frente do que você vai fazer, você perde oportunidades. Possa ser que sim, possa ser que não, possa ser até que eu esteja errado aqui com o que eu vou falar. Entenda uma coisa, tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que fala sobre o coração, né? Tem coisas que você quer fazer que está no seu coração, queima no seu coração para você fazer, mas você não faz. Por quê? Porque
não é sobre você. Não é só sobre você. A partir do momento que a gente vai crescendo, que vai adquirindo relacionamentos, que vai se envolvendo com as pessoas, a gente acaba colocando barreiras para os nossos sonhos. Se o seu sonho não está condigente com a pessoa que você está vivendo, você vai começar a viver de forma difícil. Porque ou você convence a pessoa para estar no seu propósito, ou você vai viver um propósito que não vai dar certo. Na Bíblia diz assim: sobretudo você deve guardar o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O que essa palavra quer dizer? Provérbios 4:23. O que quer dizer? Toda vez... Tá sem som? Tá baixinho. Eu vou aumentar aqui o meu. Eu não sei se é o de vocês aí também. Vê se chegou. Aqui eu já dei aumentada aí, não foi? Eu acho que era o meu volume aqui. O que acontece? Em Provérbios 4:23, quando fala justamente sobre isso, sobre tudo o que se deve guardar é o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Entenda uma coisa: por mais que o seu coração queime ou tenha vontade de fazer o que você quer, é preciso que o ambiente, é preciso que as pessoas ao seu redor estejam alinhados com o que você quer. Porque senão não vai dar certo. Senão você vai viver e vai acabar adoecendo por estar com aquela energia travada. O que é energia? Energia é atitude, energia é ação. Por que o sentimento trava a nossa atitude, trava a nossa ação? Porque talvez a sua ação não vai de acordo com o sentimento que você tem pela pessoa que está do seu lado, ou pelo seu trabalho, ou pela sua vida pessoal. Ismael, seja mais claro, fala a verdade. Dá um exemplo aí de alguma coisa aí. Eu vou dar exemplo da minha vida. Eu não gosto de falar muito da minha vida pessoal, mas eu vou falar um pouco da minha vida pessoal. No meu primeiro casamento, a minha vontade era de me afastar, sair de um local e viver em outro local. A Regina tá sem ouvir. Tem mais alguém aí sem ouvir ou sem ouvir? Diz aí, pessoal, se o som tá legal, se todo mundo tá ouvindo. Será que dá para ouvir baixinho? Mas dá para ouvir. Tá ouvindo aí, mãe? Tá tudo ok? Dá um ok aí. E aí, Maroca? Pessoal que tá entrando aí, se estiver ouvindo a live, se realmente tiver um som bom, me fala aí que é pra gente poder continuar a live. Tá ok. Maroca disse que tá ok. Então vamos lá. O que acontece? Quando eu era mais jovem, existia uma coisa que é o relacionamento. Quando eu comecei meu relacionamento, do meu primeiro casamento, aconteceu isso. Por mais que eu não fosse tão... Por mais que eu não fosse tão, como é que eu posso dizer, tão ligado à religião, não é nem religião, tão ligado à Bíblia, tão ligado à palavra de Deus, tão ligado aos princípios bíblicos. Mas eu queria construir minha família fora ou longe da parentela, certo? E o que acontece? A minha ex-mulher era muito apegada com a família. Então a minha vontade era sair de perto para poder ter um pouco mais de privacidade e construir ali a minha família. E o que acontece? Os meus propósitos não se alinhavam tanto com o dela. O
que acontece? Isso foi... A gente vai empurrando, vai levando, até chega um momento que a gente não aguenta mais. A gente decide seguir o nosso caminho. E o que eu quero falar sobre isso? Até quando você vai ficar esperando o outro tomar uma decisão para você seguir o seu caminho? Entenda, se você não tiver a decisão de mostrar o que você quer, de passar o seu propósito para a pessoa, vai acontecer uma coisa que acontece muito na vida pessoal. O que acontece? São propósitos diferentes. Não estou dizendo que a pessoa não deva ter um propósito. Cada um tem seu propósito de vida. Mas entenda, quando você se casa, quando você tem um relacionamento, é preciso que as duas pessoas remem na mesma direção. Deu para entender? É preciso que os dois remem na mesma direção. Se um remar para a direita, o outro remar para a esquerda, não tem propósito. Não há como realizar um propósito com ideias, pensamentos e intenções diferentes. E o que acontece? Isso vai minar a sua energia. Por quê? Porque um quer ir para lá e o outro quer ir para lá. E o que acontece? Os dois estão juntos. Os dois vivem juntos. Os dois fazem planos juntos. Mas a energia está indo em opostos diferentes. Um quer ficar, o outro quer sair. Um quer ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda. E o que acontece? Vai criando uma energia que um ou outro vai se revoltar. Vai querer pular do barco ou vai dizer que não dá mais para mim. Eu estou cansado. Deu para entender? Então, o sentimento, a energia do sentimento é algo que pode te adoecer ou pode te fortalecer. Por quê? Toda vez que você deixar esse sentimento crescer, ele pode se transformar em uma doença, mas ele também pode se transformar em uma cura. Ismael, explica aí como assim uma cura. O ser humano geralmente ele só tem o dom de se mover quando as coisas estão doendo, quando a gente não suporta mais, quando a gente está cansado. Eu cansei, eu desisto, eu não vou mais esperar, eu não vou mais ficar aqui, eu não suporto mais essa vida, eu estou perdendo meu tempo. Então são pequenas decisões ou uma decisão concreta com vários argumentos que você não quer mais sentir essa dor. Você não quer mais viver nessa luta. Você não quer mais estar batendo de frente. E o que acontece? Você precisa tomar uma decisão. Se você não toma essa decisão, essa dúvida, essa dor, essa intenção de olhar para o caminho e não se mover, pode te trazer uma doença. Mas quando você rompe essa barreira de tomar decisão, isso começa a te trazer algo que se chama liberdade. E eu não estou falando da liberdade de você estar só. Não estou falando da liberdade de estar só. Estou falando da liberdade de sentimento. Você não vai mais carregar esse sentimento de aprisionamento, de culpa. Mesmo depois que eu me afastei, eu levei um sentimento de culpa. Por quê? Porque eu me sentia culpado por não ter insistido mais. Me senti culpado por não tentar mais uma vez. Me senti culpado pelas pessoas estarem sofrendo.
Até que Deus colocou alguém na minha vida, né? Ela é terapeuta. Terapeuta não, assistente social. E numa conversa com ela, ela disse: as pessoas às vezes precisam de um choque de realidade para se mover. Você precisa de um choque de realidade para começar a mover a sua energia. Às vezes, esse choque de realidade pode ser algo que vale ferir, que vale machucar. Mas foi preciso um choque de realidade em ambas as partes. Não só na sua, mas como na outra. Porque quando você tomou esse choque de realidade, você começou a entender que o mundo ou o universo vai começar a alinhar as coisas a favor de cada caminho. Ficar parado em um lugar por causa de outra pessoa é perder tempo. Tentar mover a outra pessoa para o que você quer também pode ser perder tempo. Por quê? Porque você não vai atrair as pessoas pelo que você fala. Você vai atrair as pessoas pelo que você faz. Ninguém quer seguir uma pessoa que só fala e não mostra resultados. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser um influenciador com um iPhone 17, onde você fala sobre algo para as pessoas comprarem, fala sobre algo que para as pessoas mudarem de vida, mas o ambiente que a pessoa está é numa parede sem reboco, é um teto onde não tem nada que... É uma casa sem conforto. Vamos simplificar logo. As pessoas mudaram. Ela começa a mudar o valor das coisas. Deu para entender? Deixa eu tentar só explicar. As pessoas que tentam viver algo sem um alinhamento, não só da energia, não só do sentimento, vai começar a ensinar algo que não está vivendo. Vai começar a passar algo que não vive. Ah, gente, seja próspero, seja isso, seja aquilo, mas é assim, tem um recurso na mão, mas o ambiente é escasso. Deu para entender? Então isso vai fazer você continuar dando voltas. Você só vai atrair o que você deixou. E mais na frente, o que é que acontece? Você atraiu justamente outras pessoas com outras energias que não são o seu propósito, que não quer o que você quer, só quer estar perto de você, só quer a sua energia. Então a gente tem que estar atento com a energia que a gente passa para o outro. Eu não posso passar uma energia de falta, de carência aqui. Eu não posso, por quê? Porque eu não tenho falta, eu não tenho carência. Então eu não posso gerar uma energia para atrair pessoas com esse pensamento, com essa falta. Deu para entender? A minha intenção aqui é, eu quero atrair pessoas que buscam uma mudança, que buscam uma atitude, que querem ter coragem ou criar coragem que eu tive, por mais que tenha doído na minha vida. Por mais que tenha gerado uma dor em mim. Mas o que eu busco é ensinar pessoas a tomar essa decisão rápido. Ah, meu, mas eu não quero me afastar, não quero me separar. Então tome a decisão de ser quem você nasceu para ser logo. Para que você comece a atrair as pessoas que estão com você. Porque a sua esposa, o seu filho, ou seu parente, ou seu amigo, eles não vão comprar a sua causa se não ver resultado. Eles não vão se apaixonar pela sua atitude se não ver resultado. Qual era o meu problema antigamente? Eu não tinha resultados. Eu só tinha sonhos, eu era apenas um sonhador. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos fazer assim, vamos para tal lugar. Eu só fazia sonhar.
E o que é que acontece? Ninguém compra sonho. Ninguém compra sonho de ninguém. Ninguém vai comprar o seu sonho. Ninguém vai comprar o seu propósito. Ninguém vai entrar no seu barco para remar com você. Porque eles não acreditam que você é capaz. Por quê? Porque você tem um padrão de escassez. Você tem um padrão de começar e não terminar. Você tem um padrão de reclamar. O meu passado fala muito disso. Começar as coisas e não terminar. Começo a fazer uma casa e não termino. Inventei de pegar uma moto no nome de outra pessoa, não paguei. Então são coisas que era esse padrão que eu carregava antigamente. Eu tinha um padrão escasso. Tinha um padrão de pessoa que não tinha palavra. Deu para entender? Então a vida foi me ensinando, eu fui apanhando, eu fui entendendo que se eu não tomar esse rumo na minha vida, se eu não tomar essa atitude, só vai repetir. Eu só vou repetir padrões. E o meu sentimento, a minha energia não vai favorecer os meus sentimentos. Eu vou adoecer, como já aconteceu. Eu por pouco não tive um AVC aos 27 anos. Por pouco não tive AVC de uma situação que aconteceu na minha vida. 27 não. Foi um pouco mais. Aos 34 anos a 35 anos. Por pouco não tive AVC, por quê? Por causa de estresse. Por causa de lutar e não conseguir o que eu queria. Não conquistar as coisas que eu sonhava. Então, a minha energia não estava alinhada com os meus sentimentos. A energia que eu tinha não se alinhava com os sentimentos. E o que acontece? Eu tinha a energia de fazer as coisas, mas o sentimento era de agora eu não posso, agora não dá. Eu não tenho dinheiro, eu não consigo, eu sou incapaz. Meu pai não me ama. Deu pra entender? Problema com paternidade. Eu não sou amado. Ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Os meus sonhos só são meus. Minhas vontades só são minhas. Entenda uma coisa, se você trabalha com rede social, se você quer buscar um apoio para crescer em rede social, que hoje em dia o pessoal muito procura, né? Não vou ser hipócrita, eu também estou aqui querendo crescer nas redes sociais para chegar e para que minha mensagem alcance mais pessoas. Não vou usar da hipocrisia aqui. A gente tem que entender o seguinte. Vai ser doído o que eu vou falar. Não são todas as famílias. Não são todas as famílias. Mas entenda uma coisa. Seu amigo, seus amigos, vou colocar no plural. Seus amigos não vão curtir, comentar e compartilhar o que você está postando. Sua família não vai curtir, não vai comentar e não vai compartilhar o que você está postando. Porque assim, eles querem ver você bem, mas eles não acreditam no seu sucesso. Eles não acreditam na capacidade que você tem de explodir ou de ir mais para frente. Ou de alcançar ou de almejar algo melhor. Por quê? Porque isso não é obrigação deles. Não é obrigação dos seus amigos e não é obrigação da sua família acreditar em você. A única obrigação que tem que acreditar é você mesmo. Você tem a obrigação de acreditar em você mesmo. E você não deve criar as expectativas nos mais próximos. Não crie expectativas nas pessoas que estão perto de você. Porque é justamente aí onde vive o sentimento que trava a sua abundância. É justamente aí que o sentimento que trava o seu próximo passo. Eu não vou fazer outro vídeo porque a minha mãe não curtiu. Eu não vou fazer outro vídeo porque minha esposa nem olhou. Eu não vou fazer outra coisa porque meus filhos nem gostam do que eu faço.
Eu só recebo críticas, eu só recebo olho torto, eu só recebo sorrisos com indiferenças. Entenda uma coisa, toda vez que você colocar o seu sentimento na expectativa das pessoas, seu sentimento vai travar a sua abundância. Seu sentimento vai travar o próximo passo que você precisa dar. Por quê? Porque você colocou aquele sentimento de esperar resultado dos outros, o apoio dos outros, a confirmação dos outros, para poder dar o próximo passo. Entendeu? Rompa barreiras. Quebre esse sentimento. Não estou pedindo para você odiar ninguém, não estou pedindo para você excluir ninguém. Eu só estou querendo que você entenda que o sentimento que você dá significado, ele pode fazer você ir para frente ou travar você. Deu para entender ou não? O sentimento que você dá significado, ele pode fazer você alavancar ou pode fazer você travar. Eu não vou fazer porque eu não tive apoio da minha família. Isso é em tudo. Eu não estou falando só em um vídeo do YouTube, não estou falando em um vídeo do Instagram. Eu estou falando em vou comprar uma casa. Vou comprar esse carro. E aí o que acontece? A partir do momento que a gente abre a boca para comprar esse carro, mãe, vou comprar esse carro. Meu irmão, estou pensando em comprar esse carro. Aí vem a primeira crítica. Tu sabe o preço do IPVA desse carro? Tu sabe que esse terreno que tu vai comprar e aonde tu vai comprar, aquilo ali não vai valorizar, não presta para nada. Para que tu vai comprar aquele terreno ali? Ou seja, você está buscando aceitação e colocando seu sentimento em algo que vai travar você. A lei do silêncio, aprender a ficar em silêncio e aprender a lutar só, é uma obrigação sua. Você é obrigado a lutar só, as suas guerras só são suas. Depender do apoio de alguém ou depender como é que eu posso dizer, da aprovação de alguém para dar o próximo passo é o maior erro que você faz na sua vida. Por isso que eu falo muito sobre identidade. Qual a sua identidade? Quem você é? Como você se enxerga? E aí toda vez que você começa a aprender a se enxergar, a entender sobre o autoconhecimento, a saber que você é a imagem e semelhança de Cristo, que você não depende da aceitação do ser humano, porque Deus já te aprovou, que Jesus já se sacrificou para que você tivesse vida e vida em abundância, você não faria nada, como é que eu posso dizer? Você não procuraria um caminho de perguntas para fazer o que você sonha. Vou perguntar à minha mãe, vou perguntar ao meu pai, vou perguntar ao meu irmão. Eu vou buscar saber com meu amigo. Entenda uma coisa. É difícil falar isso para você, que às vezes você não vai entender. Porque um sorriso, um tapinha nas costas, não é sentimento. Um sorriso, tapinha na costa, abraço, aperto de mão, vai, tô contigo, não é sentimento. Um olhar transmite o sentimento. Um abraço verdadeiro transmite o sentimento. Você não precisa falar para saber o que a pessoa sente de você. Você não precisa ouvir da pessoa para saber o que ela sente de você. Toda vez que você abre a boca buscando aceitação, você está atraindo um bloqueio na sua vida. Deu para entender isso? Pare de bloquear a sua vida. Pare de travar a sua prosperidade. Se você sabe o sentimento da pessoa, você fala.
Mas se você tem dúvida do sentimento da pessoa sobre você, não fale. Não fale. E quando falar, fale depois de realizado. E depois de realizado, observe a expressão das pessoas. Pare de depositar seus sentimentos na aprovação dos outros. Você tem que construir uma energia através da sua personalidade. E você constrói sua personalidade através da sua energia. Ismael, como assim? Eu não estou entendendo nada que tu está falando. Tu deu uma volta. Mas é isso. É isso. Se você não sabe o que significa chakras, que eu não vou falar sobre chakras aqui, mas a chakra é justamente uma energia, certo? É tipo isso aqui, é uma espiral. Isso aqui é uma espiral. Isso aqui é sua energia. A sua energia, ela pode ser, entenda, ela pode ser do bem, como pode ser do mal. Você que vai decidir. A nossa crença a respeito de desenhos, de símbolos, é tão grande que eu eu vou falar aqui uma coisa. Minha mãe tá aí, ela vai dizer se é mentira ou se é verdade. Minha mãe é uma das minhas fãs, né? É uma das minhas fãs. Ela tá sempre aí na minha live, minha mulher também tá sempre na minha live. Então é uma das minhas fãs. Entenda uma coisa, a gente tem uma crença religiosa que impede a gente de aprender as coisas, impede a gente de entender as coisas, trava a nossa evolução. Esse símbolo aqui, ó, na minha adolescência, se a gente usasse um negócio desse aqui, a gente apanhava. Meu pai, minha mãe dizia, tira isso daí. Isso é do demônio. Isso é do diabo. Isso aí não presta. Tira isso daí. Joga isso fora. Isso aqui é do demônio. Entendeu? Por quê? Porque é a falta da crença. É a falta do conhecimento. Esse símbolo aqui se chama Yin e Yang. Yin e Yang. Até eu já esqueci o nome. É Yin e Yang, se eu não me engano. É o símbolo do bem e do mal. Mas acontece que é o seguinte. Se você buscar entender, o ser humano, ele tem o bem e tem o mal dentro dele. Isso vai do que ele vai alimentar. Ela tá aí. Ela disse, é verdade. Se a gente chegasse com alguma coisa, pulseira, colar com esse símbolo aqui em casa, a gente apanhava. Esse símbolo, ele significa justamente o que o ser humano carrega. A gente carrega uma porcentagem da área obscura e uma porcentagem da área positiva. Você alimenta isso conforme o seu conhecimento. E quando eu falo sobre energia, qual é a energia que você vai sair hoje de casa? Com energia negativa ou energia positiva? O que você vai carregar durante seu dia? O que você vai decidir para ter uma vida melhor? Oi, Alessandra. Não, minha live começou tem... Deixa eu ver que horas é essa. Tem 30 minutos. Minha live ela dura geralmente 1 hora. Tem 30 minutos. E o que acontece? O que é que você vai decidir carregar para sua vida? Que energia você vai carregar para sua vida? Quando eu falo que a energia transforma a sua personalidade e a sua personalidade transforma a sua energia, é justamente isso. Toda vez que você aprende sobre energia, você alimenta uma personalidade. Quando essa personalidade ela está enraizada em você, você não permite que a energia que chegou até você, ou seja, que os pensamentos ou sentimentos que chegou até você não sejam energias negativas. Não sejam atitudes negativas.
E por que isso muda? Por quê? Quando eu falei que o sentimento trava você, é porque toda vez que você depositar um sentimento no outro para fazer o que você quer, você anulou a sua energia. Agora, quando você usa a sua energia para convencer o outro do que você quer, a sua energia vai ditar qual caminho você vai seguir. E se as pessoas vão te seguir ou não. Se as pessoas vão te acompanhar ou não. Por quê? Porque você não precisa falar. A sua energia já fala por você. Eu fiz uma dinâmica com a minha mãe há um tempo atrás, explicando justamente sobre isso. Sobre energia, vibração e frequência. Frequência. Isso está tudo na Bíblia. Não estou falando nada cético aqui, não estou falando nada místico. Vibração é algo que já está na Bíblia. A muralha de Jericó foi derrubada através de vibrações. 7 voltas. De 7 voltas durante a cidade, perante a cidade, tocando as trombetas, ou seja, vibrando as trombetas. E não gritem. Não gritem. Eu quero todo mundo em silêncio durante 7 voltas. Na 7ª volta, eu quero todo mundo dando aquele grito para abalar as estruturas. Ou seja, a vibração, aquela energia que foi depositada ali, derrubou as muralhas de Jericó. Entendeu? Mas o seu pastor, o seu líder ou quem seja, ele não lhe ensina sobre energia, frequência e vibração. Ele não vai te ensinar sobre isso. Porque isso molda a sua vida, isso te dá liberdade. Toda vez que você tem liberdade de viver, você não quer estar preso a algo. Porque a liberdade não é você estar só, mas é você estar com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Onde você tem a liberdade de falar o que você sente. Você tem a liberdade de mostrar a direção. Você tem a liberdade de impor as ideias. Falar sobre ideias novas. Gente, tive uma ideia. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Caramba, se a gente mexer aqui... Isso é liberdade. Comunicação assertiva, comunicação com pessoas que têm o mesmo propósito é liberdade. Agora, deixa eu te mostrar o que é uma prisão. Você está em um relacionamento onde você fala assim, olha, estou pensando em comprar um terreno para a gente fazer umas 3 casas de aluguel. Só que aí eu preciso de um investimento e eu precisaria que tu me ajudasse aí com aquele dinheiro que tu tem no banco aí pra gente fazer isso. E aí a pessoa faz, tá doido que eu não vou mexer no meu dinheiro para te ajudar? Sabe por quê? Porque tu começa as coisas e não termina. Esse terreno aí não vale nada. Tu vai gastar teu dinheiro aí, ou seja, já começa o cri, 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 cri. E onde é que você se sente? Você sente liberdade nisso? Não, você sente uma prisão. Você sente que está preso em um relacionamento onde você está só. Você sente que você está preso em algo que você não tem voz. Ser preso é não ser ouvido. Estar preso é não ter pessoas que caminhem com você. Entendeu a lógica agora? Muitos podem achar que não é isso. Tudo bem. Só estou falando sobre as minhas experiências. Estou falando sobre algo que eu já vivi. Hoje em dia eu estudo energia, frequência e vibração porque eu sei que é algo que muda a nossa vida. E isso está na Bíblia. Eu pego isso na Bíblia só através de você ler e você... Ó, isso aqui é vibração. Isso aqui é energia. Isso aqui é frequência. Isso aqui é uma frequência que já veio de fulano para fulano. Isso aqui é uma vibração que ele começou... Deu para entender? Você começa
a atrair coisas boas. Os seus sentimentos, através do que vai destravar você, vai ser o ponto principal para você seguir em frente. Qual é o significado que você está dando ao que você está pensando? Qual é o significado que você está dando do que você está pensando? Porque isso é muito perigoso, porque isso é muito... Você precisa ter uma atenção muito forte no significado que você vai dar aos sentimentos. Porque toda vez que o seu significado for maior do que o seu sonho, você mata ele. Toda vez que você der um significado ao sentimento, você mata um sonho. Ah, eu não vou fazer porque o meu marido não quer, meu marido não gosta. E aí o que acontece? Esquece isso. Esquece porque teu marido não quer, e aí já que ele não quer, você esquece, ou seja, matou um sonho. Eu vou falar aqui um pouco sobre a minha mãe. Ela tá aí na live. Que é algo que eu quando criança eu sentia isso, né? A minha mãe era uma pessoa que gosta de escrever, gosta de ler. Minha mãe, eu acho que se ela tivesse seguido o sonho dela, ela seria professora, ela não seria costureira. A minha mãe, se ela tivesse seguido o sonho dela, ela seria ou uma professora, ou uma escritora, uma pessoa que ia lidar com caneta e papel, com livros. Porque eu, quando criança, eu já observava isso. Minha mãe gostava de ler, minha mãe gostava de escrever, mas existia uma pessoa que matou o sonho dela. Por quê? Porque ela deu significado ao sentimento. Minha mãe, ela deu significado ao sentimento. E o que é dar significado ao sentimento? É colocar o significado acima do sonho. Ela não podia estudar porque ele não queria que ela estudasse. E o que foi que aconteceu? Começou a matar o sonho dela. Matando o sonho dela, ela deixou aquele dom morrer. E começou a buscar outros para sobreviver. Hoje em dia, minha mãe é uma costureira de mão cheia. Mas ela poderia ter sido uma professora. Você deu para entender como é que você mata seu sonho através do significado que você dá ao sentimento? Eu poderia ter sido muitas coisas. Mas o que acontece? Eu dei significado ao sentimento que eu sentia. E às vezes era um sentimento de raiva, de ódio, de impotência, de incapacidade, que geralmente é o que a gente mais sente. Sentimento de incapacidade. Eu sou incapaz de confrontar essa situação. Eu sou incapaz de viver só. Eu sou incapaz de seguir só esse meu sonho. E a gente acaba se sentindo só na vida. E o que acontece? Vamos dar um significado a isso. Dar significado a esse sentimento e muda. Muda o sonho. Muda o sonho, porque esse não dá certo, meu marido não quer. Muda o sonho, porque não dá certo, minha família não apoia. Muda o sonho, não dá certo, minha mulher não quer eu trabalhando nessa profissão. Muda o sonho. Muda o sonho. Vamos dar significado e matar esse sonho aqui, porque meu sentimento tem mais valor do que o meu propósito. Você está matando o seu propósito porque você está dando significado aos sentimentos. E aí você começa a colocar uma desculpa nesse sentimento. Ah, eu não gostava mesmo. Isso não era pra mim. Isso não era pra mim não, porque... E aí de vez em quando você se pega lá escrevendo. Você se pega desenhando. Você se pega lendo. E inconscientemente você está alimentando o sonho que você não pode mais realizar. E aí minha mãe falando aí, é mesmo, eu realmente gosto de ensinar. Eu acho que esse dom, essa parte de
começar a ler, começar a transmitir o que eu aprendo para as pessoas, isso eu herdei dela, né? O seu companheiro ou a sua companheira tem que apoiar e não atrapalhar. É, meu amor, quando você casar com um robô, você programa ele para isso, viu? Porque quando você entender o que é ser humano, você vai entender que na mente dele ele não está atrapalhando, ele está lhe ajudando. Na mente dele, ele está vendo coisas que você não está vendo. Deu para entender? Não é dizer o companheiro tem que ajudar, não atrapalhar. Só que na sua cabeça é algo próspero. Na cabeça do outro é insegurança para ela. Se essa mulher for estudar, ela vai me trair. Tem muito homem na escola. Se ela for ensinar, ela vai ter que trabalhar todo dia. Todo dia essa mulher pegando ônibus, ela é um motivo para alguém mexer com ela. Por quê? Porque a insegurança de uma pessoa mata o sonho da outra. Deu para entender, Alessandro? Não é que o parceiro tem que apoiar. É que você tem que entender quais são os propósitos e qual é o sonho do seu parceiro. Para você não entrar em um barco furado ou você entrar em um lugar onde você rema para a direita e o outro rema para a esquerda. Não é que tem que apoiar. É que a gente tem que saber onde é que a gente está entrando. A minha infância toda foi ver sonhos serem mortos por pessoas que tinham autoridade sobre nossa vida. Você não pode fazer nada enquanto tiver alguém tendo autoridade em sua vida. Quando você não tem mais ninguém sendo autoridade na sua vida, porque essa autoridade foi você que permitiu, inconscientemente você permite isso, aí sim, você vai dizer, eu não tenho mais quem manda em mim, eu não tenho mais um compromisso com alguém, eu não tenho mais responsabilidade com alguém. Então agora eu vou seguir meu sonho. Para você seguir o seu sonho, você tem que aprender a ter uma coisa na sua vida: desapego emocional. Você não pode mais dar ouvido ao blá 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 de mamãe, ao blá 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 do seu vizinho, ao blá 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 dos seus primos. E entender que tem que respeitar, não impor lugar. Oh, meu Deus. Verdade, Alessandra, é muita verdade. Tem que entender. Agora o problema é fazer a criatura entender. Faça o ser humano entender. Faça um ser humano inseguro entender que a mulher dele, jovem, bonita, inteligente, vai estudar em uma escola à noite, porque de dia ela tem que trabalhar, e ele vai ficar em paz em casa esperando ela. Um ser humano inseguro, ele não permite certas coisas dentro de um relacionamento. Deu para entender? Nem todo mundo é mente aberta. Talvez as mentes hoje estão tão abertas que está bagunçando tudo. Mas na época da minha infância, na época que minha mãe queria estudar, o meu pai não permitia que ela estudasse. Por causa da insegurança dele, por causa do ciúme dele. Então entenda uma coisa, o significado que ela deu ao sentimento dele matou o sonho dela. Dá para entender? Não foi o significado dele. Porque na cabeça dele, casou comigo é minha. É cabeça de árabe. Que o árabe, a cabeça do árabe é assim. Casou comigo é minha. Não tem nem que postar foto, não tem nem que aparecer em lugar nenhum. É minha. Deu para entender? Então na cabeça do meu pai na época, casou com ele, é dele. Não tem que estudar. Não tem que ir para a escola, não, já foi. É ter filho e viver ali naquela submissão ali. Isso eu tô botando aqui, falando um pouco da vida pessoal, que foi a vida da minha mãe, a minha vida, para vocês entenderem um pouco sobre a energia, sobre o sentimento,
sobre o significado que as pessoas dão aos sentimentos e acaba atrapalhando a sua vida. Justamente, Viviane, a mulher é vista como objeto. A Alessandra falou, sim, o ciúme atrapalha muito o relacionamento. É sobre isso que eu estou falando. Se você não se relacionar com a pessoa que admira você e quer ver você crescer, ela vai atrapalhar o seu propósito. Se a pessoa não quiser viver ou fazer do seu propósito o dela, ela vai atrapalhar o seu propósito. É justamente o desenho que eu fiz aqui do barquinho. Tá os dois no mesmo barco, mas um tá querendo remar para a direita e o outro tá querendo remar para a esquerda. É preferível você estar dentro de um barco com a pessoa que não quer remar do que ter uma que esteja remando contra. Deu para entender? Muitos de vocês vão se identificar agora com isso. É preferível estar com uma pessoa dentro do barco que nem fala nada a favor, nem fala nada contra, mas você está carregando. Às vezes é preferível. Obrigado, Alessandra. Obrigado por compartilhar, obrigado por curtir. Deu para entender? O sentimento que você vai criar em cima disso aí, ele vai ou permitir que você continue com o seu sonho, ou permitir que você mate ele. A minha linha de raciocínio ela já foi até para outro caminho já, mas não tem problema. É assim, o que mudou quando seu sentimento mudou? O que foi que mudou na sua vida quando seu sentimento mudou? Se você tinha o sentimento de fazer X coisas, mas infelizmente o relacionamento que você vive não permite que você sonhe isso, o que foi que mudou? O que mudou é que agora você vai ter que construir novos sonhos, novos propósitos que se adequem às pessoas que você está vivendo. É a mesma coisa de você estar dentro de uma empresa, tem capacidade para assumir um cargo, deu para entender? Mas existem barreiras ali que não permitem que você entre, ou que você faça parte daquele jogo. Talvez exista preconceitos, talvez exista exigências que talvez você não tenha, por mais que você seja capacitado, mas existe algo que trava você ali, que não permite que você cresça na sua área profissional. Mesma coisa no relacionamento. O que está faltando para você crescer no seu relacionamento? Precisa que o outro queira que você cresça. A turma vai achar que não faz sentido, mas para entender. Não tem como, é bíblico. Quando você está com a pessoa, o outro tem que ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma admiração, para que os dois se tornem um. E você sabe o que é dois se torna um? É você sair de casa e quando for comer ou for pensar em comprar alguma coisa, a primeira coisa que vem na sua mente é: será que ele já comeu? Será que ela já comeu? Será que se eu levar isso ele vai gostar? É como se você estivesse alimentando o seu próprio corpo. Deu para entender o que é sintonia, o que é energia, o que é sentimento? Existe uma preocupação ali. Bateu X hora, eu tenho que falar com ela, eu tenho que falar com ele, porque eu sei que essa hora é uma hora que acontece isso com ela ou isso com ele. Existe um propósito ali, existe algo que faz os dois crescer junto. Existe uma preocupação como se fosse você. E aí é onde vem aquela situação de amar o próximo como a ti mesmo. O que você está fazendo para você, o outro vai gostar? O que você está fazendo para você vai fazer o outro crescer? E aí é onde você entra na parte pesada do relacionamento. É onde falta o encaixe. Não é metade de laranja de ninguém, que ninguém é metade de ninguém. Tirem isso da cabeça.
não é metade de ninguém. Ninguém é metade de ninguém, não existe tampa de panela, você é um ser completo. Você é um ser completo, porque se você, quando você está só, você toma suas atitudes por você mesmo. Agora, quando você está com alguém, precisa existir uma conexão. Precisa existir uma cumplicidade. Precisa existir uma parceria ali, para poder as coisas acontecer. E que a sua energia não seja pesada durante o dia. Eu perguntaria isso. Viviane está perguntando aqui. Eu perguntaria isso. Isso está confortável para você? Está feliz? Tudo são escolhas? Você escolhe permanecer? Cadê? Você escolhe permanecer nesse relacionamento que te obriga a abrir mão de si? Vê a pergunta que Viviane está fazendo. E que você deveria fazer para você. O homem tem que procurar entender que se os dois trabalham junto, as conquistas acontecem rápido. Alessandra, a gente não está falando aqui só de sexo. A gente está falando de homem ou de mulher. Tem muita mulher também que não permite que o homem cresça. Tem muita mulher que não permite que o homem vá trabalhar em outro estado, em outro país, para fazer a família prosperar. Por causa da insegurança. Eu não estou falando de sexo, são os dois sexos. Os dois sexos levam os mesmos programas, os mesmos padrões. Onde tem um homem narcisista, existe mulher narcisista. Onde existe homem dominante, existe mulher dominante. Existe mulher ciumenta, existe homem ciumento. Entendeu? Isso é para os dois. Isso é para os dois. Agora, realmente, o que Viviane está falando é verdade. Existe um alinhamento aí. Tudo são escolhas. Você escolhe permanecer nesse relacionamento. O problema, Vivi, um dia a gente vai fazer uma live sobre narcisistas. Porque a criatura que cai numa rede do narcisista, ela não tem mais escolhas. Deu para entender? Ela é anulada. Não existe mais vida para aquela criatura. Não existe mais vida. As escolhas dela são definidas através do que o outro escolheu para ela. Não o que ela escolheu para ela. Agora, quando você tem a liberdade de escolha, quando você está em um relacionamento que você consegue se comunicar, e aí você vai começar a colocar na mesa o que é vantagem para a gente, o que seria bom para o nosso crescimento, o que seria bom para os nossos filhos, onde seria bom a gente morar, o que a gente deveria fazer. Quando existe um relacionamento, que existe o que é mais importante, que se chama comunicação, existe crescimento e existe liberdade. Um relacionamento com comunicação é um relacionamento de liberdade. É um relacionamento onde os dois se sentem livres para falar, para se expor, para crescer. Então, quando você diz assim, se eu me casar, eu vou me sentir presa. Não. Você só vai se sentir presa porque você está trazendo traumas do passado ou padrões que você viu da sua mãe ou da sua família. Se você tem um relacionamento de comunicação aberta, entendeu? De prosperidade, de intenção de crescimento, você tem um relacionamento que lhe traz liberdade, respeito, confiança. Isso já é outra coisa. Isso aí é o que cada um carrega. Integridade, sinceridade, isso é o que cada um carrega. Eu estou falando a respeito de energias e os sentimentos que são travados por causa de um relacionamento. É justamente sobre isso que eu estou falando. Infelizmente, tem muitas pessoas que desistem dos seus objetivos por conta do outro. E o que foi que eu falei? Por conta
do significado do sentimento. Eu não vou fazer agora porque vou respeitar meu marido, porque eu não quero me separar. Antigamente, na época da minha mãe, ninguém queria se separar. Porque era feio. Uma mulher se separar de um homem era feio. Deu para entender? Hoje em dia existe uma liberdade de você começar um relacionamento hoje e acabar amanhã. Você casa e daqui a 2, 3 meses não gostou, separa. Hoje em dia existe essa liberdade porque as pessoas não estão nem mais aí para o que as pessoas pensam. Na época da minha mãe, ela foi empatada de estudar, ela foi empatada de sonhar, de ser quem ela gostaria que ela fosse. Os objetivos e sonhos delas, ela começava a colocar em planos. E sabe quais eram os planos dela? Quando esse homem morrer, ou quando eu me separar, ou quando eu tiver coragem, quando meus filhos crescerem. Você sabe quando minha mãe falou isso pra gente? Foi algo que ficou na minha mente até hoje. Eu esperei vocês crescerem, casar, para eu poder tomar a atitude de me separar. E aí me diga quanto tempo essa pessoa passou, ou quanto tempo essa pessoa perdeu de vida por causa de sentimento, por causa do significado do sentimento que ela deu. Ela abriu mão dos sonhos dela para dar significado ao sentimento do outro. Por isso que é bom prestar atenção com quem está se relacionando antes de casar. Verdade, por isso que existe o namoro. Por isso que existe o namoro. O namoro é um teste. O namoro é o teste. Se você não provoca sentimentos, ações e atitudes no seu namoro, você não vai saber como a pessoa vai se comportar quando casado. Se você não provoca sentimentos, atitudes e ações quando está namorando, você vai ter surpresa quando se casa. Porque se for para somar, beleza. Se for para sair, fora. Porque eu ia por onde com os 3 filhos, era amanhã. Minha mãe já tentou sair de casa com os 3 filhos já. A história da minha mãe é muito boa. Eu disse ela, mãe, a senhora tem que escrever um livro. Minha mãe, graças a Deus, já tá começando a descansar, né? E eu sei que o Papai do Céu vai me ajudar para futuramente eu concretizar esse descanso. Apesar que eu conheço ela, né? Ela tá aí, eu conheço ela, não vai descansar nunca. Isso aí vai trabalhar pro resto da vida. Isso aí já é dela já. Já é dela. Mas eu disse a ela, comece a escrever seu livro. Começa a escrever seu livro. Todo dia uma página. Começa a voltar lá no passado. Eu aos 10, aos 12, aos 15, aos 16, aos 17. Começa a fazer sua autobiografia. A sua história sempre tem algo para ensinar alguém. Aprenda isso. A sua história de vida sempre tem algo para ensinar algo a alguém. Carrega uma chave que vai libertar o outro. A nossa história de vida carrega uma chave que liberta as pessoas. Só que a gente não enxerga isso. A gente começa a botar culpa na vida que a gente teve. Tem uma passagem na Bíblia que tem um pobre sentado, um cego sentado perto da escada onde tem o poço de Siloé. Calma que eu não vou falar do cego dos 38 anos não. Esse cego ele é diferente. Esse cego ele está cego desde criança, desde quando nasceu. Ele nasceu cego. E Jesus, quando passa por ele, as pessoas dizem: Senhor, por que ele é cego desde quando nasceu? Foi o pai e foi a mãe dele que pecaram para que eles fossem cegos? Para que ele fosse cego? Para que ele fosse amaldiçoado?
O pai dele e a mãe dele pecou para que isso acontecesse. E aí Jesus diz assim: vocês estão pensando errado. Vocês estão pensando errado. Ele não é cego porque o pai e a mãe pecou. Ele é cego para que a obra de Deus seja feita nele. E o que acontece sobre as histórias da gente? Tudo que você passou na sua vida é feito para que Deus haja na sua vida. Ou para que a sua vida seja exemplo para curar o outro. A sua dor vai curar o outro. O problema é que você está preso na sua dor. Ai, Alessandra. Alessandra tá dizendo: Dona Cláudia, segue em frente. Ô, Alessandra, minha mãe já tá tão pra frente, tu nem imagina. Eu tô falando uma história da minha mãe que ela viveu. Minha mãe hoje em dia é uma pessoa totalmente livre, liberta, uma pessoa que gosta de dançar, vive a vida, aproveita. Graças a Deus, isso foi o passado. Eu tô falando do passado. Eu falei do passado porque é para vocês entenderem justamente o poder da história. Sua história tem um propósito na sua história. Toda história tem um propósito. A sua história serve para curar a vida do outro hoje. Entendeu? É isso, gente. O que eu tentei passar para vocês aqui foi justamente sobre isso. Sobre a energia do sentimento. Existem energias negativas? Existem energias negativas. Se você começar alimentar energia negativa dentro de você, a tendência é trazer energias negativas para você. Você vai ficar preso nisso. Entendeu? Então, eu não vejo sentido em falar sobre negatividade aqui, sobre energia negativa. Eu estou falando sobre a energia que trava a gente, que bloqueia a nossa prosperidade. Mas é isso. Eu queria agradecer vocês que estiveram aqui na live até agora. Tentei passar um pouco, espero que tenha sido desbloqueador para a vida de algumas pessoas. Pessoas que estão tentando sair ou deixando de fazer o que quer, porque está dando significado a um sentimento que às vezes nem vale a pena. Quando você for desistir de um sonho ou de um propósito, pare para pensar. Vale a pena desistir do meu sonho para viver isso? Vale a pena desistir da minha vida para dar ouvido ao que as pessoas disseram sobre mim? Vale a pena eu deixar de sonhar porque as pessoas acham que o que eu vou fazer não vai dar certo? Parem de buscar aprovação do lado de fora. Você já é imagem, você já é semelhança de quem cria. Você é imagem e semelhança do Criador. Então crie o seu amanhã, crie a sua energia, crie. Não seja Deus. Você não vai ser seu Deus. Não dê ouvido a essas conversas de você é seu Deus. Não, você não é seu Deus. Você não é o seu Deus. Se eu contar aqui a história de Adão e Eva, vocês vão entender o que é o verdadeiro pecado. Qual foi a verdadeira maçã. Você não é o seu Deus. Existe um Deus dentro de você que te impulsiona a fazer o que você merece. Que quer que você viva de forma grande, de forma próspera. Não queira caber na caixinha dos outros. É isso mesmo. Não queira caber na caixinha dos outros. Então, obrigado a vocês que estiveram aqui hoje. Se der certo, eu vou tentar fazer live todos os sábados. Que é pra gente poder ir destravando, desbloqueando isso. E cuida para cuidar. Não seja dependente da aprovação de ninguém. Você já é imagem e semelhança. Você é próspero. Você é algo maior do que você imagina. Você tem uma força que tem que tirar daí de dentro. Viviane é exemplo disso. Viviane é exemplo disso. Viviane é uma guerreira. Viviane é uma pessoa que é um exemplo de vida. Não deu pra gente fazer a live da outra vez, mas a gente vai marcar outra live
porque eu sei também que é um assunto pesado. Falar sobre câncer é um assunto pesado. E Viviane é uma guerreira. Também não tenho frescura em falar a palavra câncer, porque câncer é câncer. Vou fazer o quê? Não parem de estar romantizando as palavras. Parem de estar romantizando as palavras. É uma guerreira, venceu o câncer, venceu o mal. E hoje em dia a história dela serve para curar as pessoas. A sua história serve para curar as pessoas. Sabe qual é o problema? Você está calado. E toda vez que você está calado, você está matando alguém. O seu silêncio está fazendo alguém morrer hoje. Você sabia disso? Seu silêncio está fazendo alguém morrer hoje. Porque o que você passou pode ser a mesma coisa que a pessoa está passando agora e não sabe como sair. Não sabe como se livrar disso. Ah, Ismael, mas só uma pessoa, duas pessoas me vê. Se você se prender a isso, você não sabe o poder da comunicação que Deus tem. Você não sabe o poder que Deus faz levar esse vídeo para quem vai precisar. Então cuida para cuidar, papai só abençoe. E é isso. Vamos encerrar a live, porque ela tá boa e eu já estou entrando na parte mais pesada e quando eu começo a entrar no espiritual eu fico meio pesado. Eu fico pesado porque eu vou começar a falar umas verdades e aí vai começar a parecer que eu sou santo. Eu não sou santo. Eu sou um ser humano igual a vocês e estou aqui só para compartilhar um pouco do que Papai do Céu toca no meu coração. E é isso. Cuida para cuidar. Bora-se embora. Fui. Cheiro, abraço. E é isso. Aproveite o finalzinho de sábado. Tchau. Gratidão. Obrigado a todos. Antes de ir embora. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Viviane. Obrigado, Maninha. Obrigado, Suzana. Obrigado quem passou por aqui. Obrigado a todos vocês. O Joninho deve estar por aí caladinho ouvindo. Obrigado a todos vocês. Cuida para cuidar. Cheiro.